E aí, gente? Aula hoje sobre algumas deduções de fórmulas em termometria, certo? Começamos retomando o que é a escala Celsius. Uma escala criada com base na água, pegou ali e colocou o termômetro em contato com o gelo, colocou em contato com a água em vaporização. A gente sabe que o gelo ele está a 0 graus e o vapor, no momento que a água está evaporando, está a 100 graus. Mas é porque a gente já tem um contato muito grande com as escalas termométricas graus Celsius. É a nossa escala usual, é a escala que é usada na maior parte do mundo. Mas é importante que vocês entendam o que veio antes da criação da escala, esse experimento. Então Celsius simplesmente escolheu 100 e 0 para ser os valores de referência. Valores de referência que são muito importantes, porque eles devem ser adotados para que a gente obtenha as nossas relações matemáticas. Você pode me pedir qual que é a importância de saber deduzir fórmula? Primeiro, evita que você tenha que decorar a escala Fahrenheit. Tem conceitos que as pessoas trabalham entre aprender e decorar. Eu acho que isso é um exemplo excelente, porque quando você sabe deduzir a fórmula, você aprendeu de fato. Agora, decorando a formulação entre Celsius e Fahrenheit, você está um conhecimento que pode se perder muito facilmente. Além disso, alguns vestibulares, inclusive na prova da escola de vocês, é possível cobrar escalas genéricas. A relação entre a escala do Paulinho e a escala do Paulão, a escala do Bin Laden com a escala do João, escala Celsius com a escala do Bin Laden, etc. Aí as marcações, comparando Celsius, Fahrenheit e Kelvin, importante ter em mente, tem que saber, tá? Isso tem que saber. Quem vai fazer o Enem, prova da escola, tem que ter em mente esses pontos aqui e esses pontos aqui. Os pontos de congelamento da água para essas três escalas, valores de referência, é o principal valor de referência. E vaporização para essas três escalas. Agora, gente, vamos começar a falar um pouco sobre este aparelho aqui. É uma ferramenta que eu chamo de diagrama comparativo. Ele serve para você comparar duas escalas distintas. Tanto faz que escala você coloca de qualquer lado. É como se isso aqui fosse um termômetro e esse fosse outro termômetro. Então a gente observa os pontos de fusão dessas duas escalas, dessa escala daqui e dessa escala daqui, e observa também o ponto de ebulição das duas escalas, dessa e dessa. Vamos dizer aí que eu quero comparar a escala Celsius com a escala Fahrenheit, beleza? Então eu posso colocar aqui escala Celsius, então aqui vai ser graus Celsius, e aqui eu posso colocar a escala Fahrenheit. Como eu falei para vocês pensarem nos pontos de fusão e de congelamento, vamos colocar aqui, ó, ponto de fusão. Para Fahrenheit, quanto vale o ponto de fusão? 32. E para Fahrenheit, quanto vale o ponto de ebulição? Para Fahrenheit, ponto de ebulição, 212. Graus Celsius, quanto vale o ponto de fusão? 0. Careca de saber que a água congela 0 graus Celsius. Ponto de ebulição, 100. Beleza. Isso é o primeiro passo, sempre é o primeiro passo para você obter as fórmulas. O próximo passo, que não pode ser esquecido de forma alguma, é você colocar o que eu chamo de ponto flutuante. É um ponto que eu vou colocar ele aqui no meio dessa e no meio dessa, eles estão alinhados. Tem que ter isso em mente que esses pontos flutuantes estão alinhados. Por que é o ponto flutuante? Porque eu vou dar uma incógnita para esse, vai ser Czinho,
Esse Czinho porque ele está em Celsius, aí C. E esse F vai ser Fzinho. Fzinho porque ele está nos graus Fahrenheit. Aí o que acontece? Como são incógnitas, essas incógnitas variam. Elas podem ficar para cima, podem ficar para baixo. Eu coloco no meio por questão de organização. Certo? Não precisa saber o que é. O que vocês precisam saber é que isso é um processo extremamente importante. Você saber colocar eles aqui no meio é o pulo do gato. Certo? Aqui ele está comparando as 3 escalas. Veja que ele também colocou a letra. A letra aqui C, a letra aqui F, a letra aqui K, elas estão as 3 alinhadas. Temperatura aqui que se quer calcular. Então, esse é o ponto de fusão, esse é o ponto de ebulição e esse aqui é o que eu quero calcular. O que eu busco calcular. Agora, seguinte, olha só para Celsius e Fahrenheit. Esquece esse negócio aqui. Tá vendo que tem umas flechas em verde? Ó, as flechinhas em verde. É porque agora, para obter a formulação, nós vamos recuperar um recurso matemático que é a proporção. É teorema de Thales. Então, como é que vai ser isso aí? Vamos ao quadro analisar. Deixa eu pegar um giz de outra cor. O que eu vou fazer aí? Eu vou fazer esse tamanho pequeno, dividido por esse tamanho grande. Então, esse tamanho menorzinho, daqui até aqui, dividido por esse tamanho grande. Isso vai ser igual a esse tamanho pequeno dividido por esse tamanho grande. Certo? Então, olha o que é aí. Pequeno dividido pelo grande vai ser igual ao pequeno dividido pelo grande. Não se assusta, calma lá. Eu estou dando um macete para vocês não esquecerem mais como fazer. Vai ser sempre assim. Pequeno dividido pelo grande igual a pequeno dividido pelo grande. Certo? Então vamos lá. Olha para cá agora. Qual que é o tamanho do pequeno de K? Veja, aqui é C e aqui é 0. Então esse tamanho aqui é C menos 0. Então foi lá, C menos 0. Isso aí dividido pelo grande. É pequeno dividido pelo grande. Então, 100 menos 0. Essa distância aqui, que é a distância grande, 100 menos 0. Isso dá 100, tá, gente? Mas eu vou colocar 100 menos 0 porque pode ter outros valores depois. Isso vai ser igual a pequeno de K. Essa distância aqui, que é F menos 32. Pequeno dividido pelo grande é igual a pequeno dividido pelo grande do outro. Então, pequeno dividido pelo grande do outro, essa distância aqui, 212 menos 32. 212 menos 32. A parte mais difícil está feita. Agora é só ajeitar. C menos 0, C. 100 menos 0, 100. F menos 32, F menos 32 mesmo. Não tem como mexer nisso aqui ainda. 212 menos 32, 180. Tranquilo? Essa, então, vai ser a fórmula que relaciona Celsius e Fahrenheit. Você poderia ter feito essa análise aqui também. Poderia ter feito aqui também. Veja. Pequeno dividido pelo grande vai ser igual a pequeno dividido pelo grande.
Daí seria f menos 32 dividido por 212 menos 32. Isso vai ser igual a, pequeno daqui, c menos 0 dividido por 100 menos 0. A única coisa é que eles estão trocados de lugar, né? Aqui está o Celsius do lado de cá, o Fahrenheit do lado de cá, e aqui está o contrário. Mas a fórmula vai ser a mesma. Agora vamos fazer alguns exercícios para fixar esses conceitos que são extremamente importantes. Já fez a leitura, imagino eu. Ele está pedindo para encontrar a fórmula que relaciona Celsius e Fahrenheit. Bah, a gente já fez isso. Já fez isso. Vamos fazer agora bem rápido aqui. Vamos refazer bem rápido para fixar. Coloca o diagrama ali. Aqui no meio vai ser o ponto de fusão. Aqui em cima vai ser o ponto de ebulição. Ponto de fusão, no momento que a água congela. Ponto de ebulição, no momento que a água evapora. Aqui vai ser Celsius, aqui vai ser Fahrenheit. Aí vamos botar os valores. Para Celsius, congela em 0, evapora em 100. Fahrenheit, 32 e 212. São os pontos de referência. Agora eu tenho que colocar os pontos flutuantes aqui no meio, que é C e F. Os pontos estão alinhados. Eles flutuam juntos. Agora, para obter a fórmula, para deduzir a fórmula, eu vou fazer essa distância dividida por essa. O pequeno dividido pelo grande. Isso vai ser igual ao pequeno dividido pelo grande. Sempre assim. Pequeno, grande, pequeno, grande. Pequeno, grande, pequeno, grande. Então, pequeno daqui dividido pelo grande igual ao pequeno daqui dividido pelo grande. Beleza? Então, pequeno, C menos 0. Grande, 100 menos 0. Pequeno daqui, F menos 32. Grande daqui, 212 menos 32. Se você ajeitar isso aí, você vai obter a mesma formulação que a gente achou antes. Na próxima aula, aula 3, vocês vão descobrir qual é a utilidade dessa fórmula. Como que você faz contas com ela, tá? Por enquanto, apenas vamos trabalhar a dedução. Encontrar a fórmula que relaciona Celsius e Rankine. Rankine é uma escala análoga a Kelvin. A Kelvin não pegou Celsius e somou um valor 273? Então, a escala Rankine, ela vai pegar a escala Fahrenheit e vai somar o zero absoluto de Fahrenheit. Beleza? Aprofundamento na aula 5. Ele deu os dados aí da escala Rankine e quer a fórmula. Como a gente resolve isso? Faz o diagrama comparativo. Vamos colocar aqui a escala Rankine e aqui vamos colocar a escala Celsius. Escala Rankine, quais são os pontos? Ponto de fusão e ponto de ebulição para a escala Rankine. 0 e 671. 0 e 671. E para Celsius, ele nem deu porque ele espera que você conheça 0 e 100. Vamos colocar os pontos flutuantes sempre levando a letra da escala. C, C, R, R. Lembrando que esses pontos estão alinhados. Agora, para achar a fórmula, pequeno dividido pelo grande. R menos 0. Essa distância, tá, gente? Quanto vale essa distância? Essa distância vale R. Quanto vale essa distância aqui, ó? Essa grandona. Quanto vale? Vale 671. Na dúvida, faz sempre em cima menos de baixo. Então aí, a distância grande, 671 menos 0.
Isso vai ser igual a pequeno daqui, C menos 0, dividido pelo grande, C menos 0. Se você ajeitar essa formulação, vai descobrir que R 671 igual a C dividido por 100. E essa já é a fórmula que ele pediu para calcular. Vou pedir para vocês fazerem a leitura desse exercício. Veja, ele deu a temperatura da Arábia Saudita, temperatura média de 30 graus Celsius. E ele falou que Osama Bin Laden fez uma escala onde ele escolheu 200 e 500 para ser os valores de referência. Qual é a fórmula que relaciona essa escala com a escala Celsius? Como que a gente descobre a fórmula? Faz o diagrama. Aqui vamos botar a escala do Bin Laden. Bin Laden, vou botar. E aqui a escala Celsius. A escala do Bin Laden, ele deu para você que a fusão é 200. E a ebulição 500. Para Celsius, 0 e 100. Professor, ele sempre vai falar de Celsius. Não, ele pode falar da escala do Bin Laden com a escala do João, por exemplo. Ou qualquer outra escala, sempre relacionando duas. Sempre entre duas fórmulas, entre duas escalas, vai achar uma fórmula. Entre a escala Bin Laden e a escala Celsius, vai ter a fórmula dela. Pontos flutuantes, vou botar um B aqui e um C aqui. Pequeno, B menos 200. Grande, 500 menos 200. Pequeno daqui, C menos 0. Grande, 100 menos 0. Ajeitando essa formulação, B menos 200. B menos 200 mesmo. Deixa eu pegar mais um giz. 500 menos 200, 300, C menos 0, C, C menos 0, 100. Tá aí a fórmula. Agora, já adiantando um pedacinho da próxima aula, ele pediu também para você calcular a temperatura média da Arábia Saudita na escala do Bin Laden. Essa é a fórmula. Essa é a fórmula. Então o que a gente vai fazer agora? Vou encaminhar para vocês essa resolução e corrijo na próxima aula. Terminem aí em casa, tá? Mas o que você vai fazer? Você vai substituir 30 graus Celsius, você vai substituir no lugar do Czinho aqui. Então como é que fica? B menos 200. O resto você repete tudo, tá? Dividido por 300 é igual, no lugar do C eu vou substituir o 30. Dividido por 100. Percebe que sobrou só uma letra? Então é isso. Passa o 300 para lá, multiplicando. B menos 200 igual 30 dividido por 100. Esse 300 que estava aqui dividindo, passa para lá, multiplicando então vezes 300. Veja bem, esse zero corta com esses dois aqui. Como é que fica isso?
Esse 200 que está aqui diminuindo, ele está incomodando a letra B. Então eu vou pegar ele e vou passar para o outro lado. A operação inversa ficará B igual 30 vezes 3 mais 200. O valor que a gente vai achar, sempre fazia a multiplicação primeiro, 30 vezes 3, 90, mais 200, 290. Certo? Então, aonde seria 30 graus Celsius, na escala do Bin Laden vai ser 290 graus Bin Laden. Aí então, para não esquecer, sempre coloca a letra no meio, faz o pequeno dividido pelo grande, igual a pequeno dividido pelo grande do outro. Agradeço muitíssimo vocês terem assistido até aqui. Ali estão as redes sociais e o e-mail, podem mandar as dúvidas, ou então nos comentários estarei respondendo todas elas.